É um novo dia em Fortaleza, 15 de maio de 1890. O sol ainda se espreguiça preguiçosamente sobre os telhados de barro, mas eu já estou de pé. Meu nome é Cícero Alcântara Bastos, tenho 28 anos, e as marcas do tempo, do sol inclemente do Ceará e das preocupações parecem ter se assentado em minha face antes da hora. Meus cabelos negros e revoltos teimam em desafiar a ordem, tal como os pensamentos que habitam minha mente inquieta. Sou tipógrafo, um ofício que aprendi por conta própria, e trabalho na tipografia literária, na Rua Formosa, que alguns já começam a chamar de Barão do Rio Branco, um nome que, para mim, ainda sou estranho. A tipografia é um refúgio, um lugar onde o cheiro de tinta e papel se mistura ao barulho constante das prensas. Um som que, de alguma forma, me acalma. Moramos na rua Pedro Pereira, uma via de paralelepípedos que, apesar de bem cuidada, revela a simplicidade de nossa existência. Nossa casa, modesta e com uma fachada de reboco branco que o sol castiga sem piedade, é um contraste gritante com os casarões imponentes que vejo quando caminho para o trabalho, especialmente os da Praia do Peixe ou os que rodeiam o Largo do Palácio. Minha família, antes abastada, de pequenos comerciantes de tecidos na Rua Major Facundo, viu nossa fortuna minguar com as recentes crises econômicas. A abolição da escravatura, há apenas 2 anos, em 1888, apesar de justa e necessária, trouxe uma série de reajustes sociais e econômicos que pegaram muitos de surpresa. Para nós, significou o declínio. Agora, a responsabilidade de sustentar minha mãe viúva, Dona Almerinda, uma mulher de fibra e fé, que tenta manter a esperança em nossos dias, e minhas 2 irmãs mais novas, Laura e Emília, recai sobre meus ombros. Laura, com seus 18 anos, sonha em ser professora, como a senhorita Amélia Pinho, que leciona na escola pública feminina na Praça do Ferreira. Emília, de 15, é mais prática e ajuda minha mãe com a costura em casa. Eu as vejo crescer em meio a essa Fortaleza de 1890. Uma cidade que respira os primeiros ares da República recém-proclamada, mas que ainda não encontrou o seu equilíbrio. A euforia inicial pela mudança de regime cedeu lugar a uma atmosfera de incerteza e crescente tensão. Saio de casa e o burburinho da cidade já começa a se intensificar. Os primeiros raios de sol iluminam as fachadas dos sobrados na Rua Formosa. Vejo o Raimundo Nonato, o jovem vendedor de jornais de 14 anos, magro e ágil, correndo pelas ruas, seus gritos agudos anunciando as manchetes do dia. Ele conhece cada beco, cada atalho, e seu otimismo, apesar da vida difícil que leva, é quase contagiante. Passando pela Rua do Rosário, sinto o cheiro forte de peixe fresco vindo do Mercado dos Peixes, que apesar de movimentado, ainda não atingiu seu pico de atividade. Os bondes de tração animal da Companhia Ferro Carril do Ceará já começam a fazer suas primeiras viagens, puxados por burros cansados, ligando a Estação Central ao Porto do Mucuripe e a bairros como o Outeiro e a Aldeota. Vejo o motorneiro Teodoro Alves, com seus 40 anos e um bigode farto, manobrando o bonde com destreza. Os trilhos ecoam um som metálico que se mistura ao tropel dos cavalos e ao burburinho das pessoas. A cidade, com seus cerca de 40 mil habitantes, é um caldeirão de contrastes. De um lado, a elite cafeeira e exportadora, que enriqueceu com a cultura do algodão e do café, ocupa os casalões imponentes. De outro, a vasta população de trabalhadores, imigrantes do interior assolado por secas severas e imigrantes em busca de uma vida melhor, amontoa-se em moradias precárias nos bairros mais afastados e nas proximidades do rio Pajeú, que ainda corre aberto, serpeando pela cidade. Lembro-me da grande seca de 1877-1879, um evento catastrófico que dizimou grande parte da população do interior e impulsionou a migração em massa para a capital. Muitos desses retirantes, agora residentes forçados, lutam para se integrar em uma sociedade que oscila entre a modernidade incipiente e os resquícios de um passado agrário e escravista. Minha rua, a Rua Pedro Pereira, é um caminho de paralelepípedos irregular em alguns pontos, onde os lampiões a gás que se acendem ao entardecer ainda não foram apagados por completo, revelando uma luz fraca e amarelada que se mistura à luz do sol nascente.
Ouço o cricrilar de grilos que ainda não se recolheram e o canto distante de um galo. Pequenos riachos de águas sujas correm pelas laterais das ruas, vindos das casas, e o odor característico de umidade e terra molhada se faz presente. A arquitetura é de sobrados de 2 andares, com janelas de madeira pintadas de verde ou azul, algumas com varandas estreitas. Poucas dessas casas possuem o luxo de um jardim. Em uma das portas vejo Dona Emília Lins, a lavadeira de 60 anos, matriarca de uma grande família, já com seus baldes e truchas de roupa, pronta para mais um dia de labuta no rio Pajeú. Sua sabedoria das ruas e seu coração generoso são conhecidos por todos. Ela me acena com um sorriso cansado. Eu sou Cícero Alcântara Bastos, um observador privilegiado das tensões que fermentam em Fortaleza. Calmo por fora, mas por dentro arde uma chama de preocupação e um desejo silencioso por justiça. Minha tipografia é o meu refúgio, o meu palco. Nas folhas de papel que deslizam sob meus dedos, vejo não só palavras, mas as histórias, os dramas, os anseios de um povo que busca seu lugar em um mundo em constante transformação. As notícias que imprimimos nem sempre são claras, muitas vezes manipuladas pelo novo governo provisório. Este é o meu dilema, minha batalha silenciosa. Hoje, como todos os dias, a cidade se prepara para mais um dia de luta, de trabalho, de vida. E eu, Cícero, estou aqui para registrar, à minha maneira, cada momento desse amanhecer inquieto de Fortaleza. O aroma de café fresco da pensão da Rosália, na rua Senador Pompeu, permeia o ar enquanto me aproximo da tipografia. Rosália, uma mulher de 40 anos, sorridente e com olhos que já viram muito, está sempre à porta, observando o ir e vir de viajantes e comerciantes. A tipografia literária, na Rua Formosa, já está a todo vapor. O Sr. João Cordeiro, proprietário de uma das maiores tipografias da cidade, visita hoje. Ele é um homem imponente, de meia idade, com um bigode bem cuidado e um terno de linho impecável. Seus olhos perscrutam cada canto da oficina. Ele discute com o meu chefe, o Sr. Ribeiro, as novas exigências do governo provisório. Cícero, meu rapaz, as coisas estão apertando. O governo do presidente Deodoro da Fonseca e o governador Antônio Pinto Nogueira Acchioli não querem mais notícias que inquietem a população. Temos que ter cuidado com o que imprimimos. Cada palavra é um risco agora, diz Ribeiro, com a voz baixa e preocupada, enquanto eu ajusto as composições de um novo jornal. A sala é preenchida pelo tilintar dos tipos de metal. Minhas mãos, hábeis e marcadas pela tinta, movem-se com precisão, mas minha mente está longe, digerindo as palavras de Ribeiro. A censura é uma sombra que se estende sobre a liberdade de expressão, e as notícias que saem daqui são muitas vezes manipuladas, gerando um conflito moral em minha consciência. Eu rabisco versos ocultos em pedaços de papel que guardo secretamente, uma válvula de escape para essa opressão. Mais tarde, na Rua Boa Vista, onde Antônio de Paula, o sapateiro de 38 anos, trabalha em sua pequena oficina, o burburinho da Praça do Ferreira já é audível. Antônio, sempre com sua navalha afiada, faz pequenos reparos em sapatos velhos enquanto ouve as notícias que chegam de fora. Sua oficina é escura e cheio de cheiro de couro e cola, com sapatos de todos os tamanhos amontoados. Isabel Torres, a jovem costureira de 22 anos, que mora na Rua do Carmo e sonha em abrir seu próprio ateliê, passa apressada. Ela carrega uma trouxa de tecidos, seus olhos fixos no chão, a preocupação estampada em seu rosto. Ela trabalha dia e noite para sustentar seus irmãos mais novos. A cidade pulsa com a rotina de seus habitantes. Na Rua do Rosário, Gastão Pereira, o proprietário de um pequeno armazém, com seus 55 anos, observa o movimento de sua loja. Ele é um homem atarracado, com uma barba rala, e seus olhos pequenos e curiosos captam cada detalhe do dia a dia. Na hora do almoço, como de costume, caminho em direção ao Mercado da Carne, na Praça Visconde de Pelotas, atual Praça do Ferreira. O movimento é intenso, com gritos de vendedores, risadas de crianças e o cheiro forte de carne, especiarias e frutas. José da Mata, um comerciante influente na Praça do Ferreira, com seus 60 anos, negocia em voz alta.
Ele tem uma barraca grande, abarrotada de produtos diversos. Lúcia Bezerra, a vendedora de doces, com seus 25 anos, sorridente e perspicaz, ouve todas as fofocas da cidade, enquanto oferece suas guloseimas. Seu balcão, coberto por um pano bordado, é um ponto de encontro informal. As discussões políticas acaloradas nas rodas da Praça do Ferreira, onde as pessoas se reúnem em torno da coluna da hora, são um espelho das divisões que se aprofundam na sociedade. Ouço a voz estridente de um homem que se assemelha a José do Patrocínio, um jornalista abolicionista cujas ideias circulam pela imprensa e suas palavras me atingem. Ele fala sobre a precariedade da saúde pública, sobre as epidemias de varíola e febre amarela que ceifam vidas, evidenciando a fragilidade do saneamento e da medicina da época. As pessoas em volta assentem, com olhares de preocupação. Muitos ainda buscam ajuda de boticários como José Maria Zeca da Cunha, aprendiz de boticário de 17 anos, ou de curandeiras como Judite Vasconcelos, 70 anos, respeitada por seu conhecimento de ervas e rituais antigos, que vive nos arredores da cidade. Zeca, com sua curiosidade e inteligência, absorve cada novidade sobre as doenças que assolam a cidade, enquanto anota em um pequeno caderno. A tarde se alarga, e a luz do sol, antes amarela, agora se torna um branco azulado. Ao passar pela Praça General Tibúrcio, vejo Clara Sampaio, a florista de 35 anos, regando suas flores. Ela traz um pouco de cor à rotina cinzenta da cidade, e o perfume das flores se mistura ao cheiro de terra molhada. As fachadas da Praça dos Leões, como já começam a chamá-la, são grandiosas, com o seminário da Prainha se destacando no horizonte. Soldados da recém-formada Guarda Civil, muitos deles ex-militares do Império, patrulham as ruas com suas fardas azuis e botinas pesadas ecoando um ritmo marcial sobre os paralelepípedos. Vejo o Major Felisbelo Freire, comandante do corpo policial, um homem robusto e de expressão séria, montado a cavalo, inspecionando seus homens. Há um ar de desconfiança e tensão no ar. Rumores de levantes e descontentamento popular circulam livremente, apesar da censura. O dia de trabalho na tipografia se encerra. As prensas silenciam e o cheiro de tinta se torna mais suave. Caminho de volta para casa, meus pensamentos na complexidade de Fortaleza. A vida cotidiana é marcada pela escassez para muitos, enquanto poucos ostentam a riqueza. O contraste entre a beleza natural da praia e a dureza da vida urbana cria uma dissonância que sinto profundamente. Na Rua do Carmo, vejo Madalena Rios, a costureira viúva de 52 anos que tenta refazer a vida em Fortaleza após a seca do interior. Ela costura à luz de um lampião, sua figura curvada sobre o tecido. A resiliência de pessoas como ela me inspira. Eu, Cícero, vivo intensamente cada momento, mas sem jamais alterar o curso dos grandes fatos que, de certa forma, documento em meu trabalho. O aroma de café fresco da pensão da Rosália Mendes, na Rua Senador Pompeu, permeia o ar enquanto me aproximo da tipografia. Rosália, uma mulher de 40 anos, sorridente e com olhos que já viram muito, está sempre à porta, observando o ir e vir de viajantes e comerciantes. A tipografia literária na Rua Formosa já está a todo vapor. O senhor João Cordeiro, proprietário de uma das maiores tipografias da cidade, visita hoje. Ele é um homem imponente, de meia idade, com um bigode bem cuidado e um terno de linho impecável. Seus olhos perscrutam cada canto da oficina. Ele discute com meu chefe, o senhor Ribeiro, as novas exigências do governo provisório. Cícero, meu rapaz, as coisas estão apertando. O governo do presidente Deodoro da Fonseca e o governador Antônio Pinto Nogueira Accioli não querem mais notícias que inquietem a população. Temos que ter cuidado com o que imprimimos. Cada palavra é um risco agora, diz Ribeiro com a voz baixa e preocupada, enquanto eu ajusto as composições de um novo jornal. A sala é preenchida pelo tilintar dos tipos de metal. Minhas mãos, hábeis e marcadas pela tinta, movem-se com precisão, mas minha mente está longe, digerindo as palavras de Ribeiro. A censura é uma sombra que se estende sobre a liberdade de expressão.
e as notícias que saem daqui são muitas vezes manipuladas, gerando um conflito moral em minha consciência. Eu rabisco versos ocultos em pedaços de papel que guardo secretamente, uma válvula de escape para essa opressão. Mais tarde, na Rua Boa Vista, onde Antônio de Paula, o sapateiro de 38 anos, trabalha em sua pequena oficina, o burburinho da Praça do Ferreira já é audível. Antônio, sempre com sua navalha afiada, faz pequenos reparos em sapatos velhos enquanto ouve as notícias que chegam de fora. Sua oficina é escura e cheia de cheiro de couro e cola, com sapatos de todos os tamanhos amontoados. Isabel Torres, a jovem costureira de 22 anos, que mora na Rua do Carmo e sonha em abrir seu próprio ateliê, passa apressada. Ela carrega uma trouxa de tecidos, seus olhos fixos no chão, a preocupação estampada em seu rosto. Ela trabalha dia e noite para sustentar seus irmãos mais novos. A cidade pulsa com a rotina de seus habitantes. Na Rua do Rosário, Gastão Pereira, o proprietário de um pequeno armazém com seus 55 anos, observa o movimento de sua loja. Ele é um homem atarraco, com uma barba rala, e seus olhos pequenos e curiosos captam cada detalhe do dia a dia. Na hora do almoço, como de costume, caminho em direção ao Mercado da Carne na Praça Visconde de Pelotas, atual Praça do Ferreira. O movimento é intenso, com gritos de vendedores, risadas de crianças e o cheiro forte de carne, especiarias e frutas. José da Mata, um comerciante influente na Praça do Ferreira, com seus 60 anos, negocia em voz alta. Ele tem uma barraca grande, abarrotada de produtos diversos. Lúcia Bezerra, a vendedora de doces, com seus 25 anos, sorridente e perspicaz, ouve todas as fofocas da cidade enquanto oferece suas guloseimas. Seu balcão, coberto por um pano bordado, é um ponto de encontro informal. As discussões políticas acaloradas nas rodas da Praça do Ferreira, onde as pessoas se reúnem em torno da coluna da hora, são um espelho das divisões que se aprofundam na sociedade. Ouço a voz estridente de um homem que se assemelha a José do Patrocínio, um jornalista abolicionista cujas ideias circulam pela imprensa e suas palavras me atingem. Ele fala da precariedade da saúde pública, sobre as epidemias de varíola e febre amarela que ceifam vidas, evidenciando a fragilidade do saneamento e da medicina da época. As pessoas em volta assentem, com olhares de preocupação. Muitos ainda buscam ajuda de boticários como José Maria Zeca da Cunha, aprendiz de boticário de 17 anos, ou de curandeiras como Judite Vasconcelos, 70 anos, respeitada por seu conhecimento de ervas e rituais antigos, que vive nos arredores da cidade. Zeca, com sua curiosidade e inteligência, absorve cada novidade sobre as doenças que assolam a cidade, enquanto anota em um pequeno caderno. A tarde se arrasta e a luz do sol, antes amarela, agora se torna um branco azulado. Ao passar pela Praça General Tibúrcio, vejo Clara Sampaio, a florista de 35 anos, regando suas flores. Ela traz um pouco de cor à rotina cinzenta da cidade, e o perfume das flores se mistura ao cheiro de terra molhada. As fachadas da Praça dos Leões, como já começam a chamá-la, são grandiosas, com o seminário da Prainha se destacando no horizonte. Soldados da recém-formada Guarda Civil, muitos deles ex-militares do Império, patrulham as ruas, suas fardas azuis e botinas pesadas e com um ritmo marcial sobre os paralelepípedos. Vejo o Major Felisbelo Freire, comandante do corpo policial, um homem robusto e de expressão séria, montado a cavalo, inspecionando seus homens. Há um ar de desconfiança e tensão no ar. Rumores de levantes e descontentamento popular circulam, livremente, apesar da censura. O dia de trabalho na tipografia se encerra. As prensas silenciam e o cheiro de tinta se torna mais suave. Caminho de volta para casa, meus pensamentos na complexidade de Fortaleza. A vida cotidiana é marcada pela escassez para muitos, enquanto poucos ostentam a riqueza. O contraste entre a beleza natural da praia e a dureza da vida urbana cria uma dissonância que sinto profundamente. Na Rua do Carmo, vejo Madalena Rios,
A costureira viúva de 52 anos que tenta refazer a vida em Fortaleza após a seca do interior. Ela costura à luz de um lampião, sua figura curvada sobre o tecido. A resiliência de pessoas como ela me inspira. Eu, Cícero, vivo intensamente cada momento, mas sem jamais alterar o curso dos grandes fatos que, de certa forma, documento em meu trabalho. O som de um bonde de tração animal, puxado por um burro cansado, passando pela rua Senador Pompeu, me desperta antes mesmo de o sol nascer. É o sinal de que mais um dia começa em Fortaleza, 18 de maio de 1890. Sinto um cansaço dos dias que se acumulam, a mente sempre trabalhando, processando as informações que circulam pela cidade. Hoje, meu chefe, o Sr. Ribeiro, me encarregou de uma tarefa delicada: imprimir panfletos com a nova legislação que visa coibir manifestações públicas. O governador Antônio Pinto Nogueira Scioli e o intendente José Freire Botelho estão determinados a consolidar o poder da República, e a voz do povo é vista como uma ameaça. O cheiro de papel e tinta é forte na tipografia, mas o ar está pesado, sufocante, com essa sensação de que a liberdade está diminuindo. Ao chegar à tipografia literária na Rua Formosa, vejo Francisco Chico Bento, o carteiro de 29 anos, com sua maleta de couro já gasta, entregando correspondências. Ele conhece cada rua e cada habitante, levando notícias boas e ruins. Ele me entrega um envelope com o selo do Palácio da Luz, sede do governo provincial. É um comunicado oficial, com a assinatura do escrivão Ricardo Lessa, um homem de 32 anos meticuloso e discreto, que tem acesso a documentos importantes. O papel é de boa qualidade, o que contrasta com a precariedade de muitos outros documentos que imprimimos. O comunicado reitera as ordens de ordem e progresso, palavras que soam cada vez mais vazias em meus ouvidos. Mais tarde, na Praça do Ferreira, o movimento é intenso. A coluna da hora marca o tempo, indiferente à agitação humana. As discussões políticas continuam acaloradas, mas noto uma apreensão crescente. Pessoas sussurram, os olhos desconfiados. Um grupo de homens discute a situação do ex-imperador Dom Pedro II. Sua recente deposição ainda é tema de conversas e a figura da princesa Isabel ainda presente no imaginário popular. Vejo Dona Pequenina, a benfeitora local, conhecida por suas ações de caridade, distribuindo pães para crianças famintas. Ela é uma mulher de meia idade, com um lenço na cabeça e um olhar tão passivo. Seu gesto é um bálsamo em meio à tensão. José Maria da Cunha, o aprendiz de boticário, passa apressado. Ele está indo para a botica do Dr. Frota, um médico renomado na cidade. Zeca sempre parece estar em busca de conhecimento, sua curiosidade é insaciável. Penso na fragilidade da saúde pública, nas epidemias de varíola e febre amarela que ceifam vidas, evidenciando a precariedade do saneamento e da medicina da época. As notícias sobre os casos de febre amarela nos bairros próximos ao Rio Pajé, onde Carmela Dias, a lavadeira, ainda trabalha, são alarmantes. O rio, que antes era uma fonte de vida, agora parece ser um foco de doenças. Ao final da tarde, decido fazer uma caminhada pela rua Major Facundo, onde a opulência dos casarões contrasta com a simplicidade das casas mais adiante. Vejo Bernardo Costa, o alfaiate de 58 anos, com olhos cansados, mas mãos firmes, trabalhando no beco da padaria. O cheiro de pão quente se espalha pelo ar. Ele costura um terno com precisão, a agulha entrando e saindo do tecido com um ritmo quase hipnótico. As conversas nos becos são mais francas. As pessoas se sentem mais à vontade para expressar seu descontentamento. Ouço queixas sobre a escassez de trabalho, sobre a dificuldade de conseguir comida, sobre os impostos. A caminho de casa, na Rua do Rosário, vejo o motorneiro Teodoro Alves, de 40 anos, finalizando seu turno. O bonde de tração animal está parado, os burros descansando. Teodoro acende um cigarro de palha, seu rosto cansado sob a luz dos lampiões que já iluminam a rua. Ele conhece a cidade trilho por trilho, suas histórias, seus segredos. Ele me acena com um gesto de cabeça. Em casa,
A noite é um refúgio. Minha mãe, Dona Almerinda, prepara um chá de ervas para acalmar os nervos. As irmãs já dormem. Eu pego meus papéis e escrevo mais versos. É a minha forma de lutar, de resistir à censura, de manter viva a chama da verdade, mesmo que em segredo. As palavras fluem. Um diário em áudio, registrando os dias inquietos de Fortaleza. O amanhecer de 22 de maio de 1890 traz consigo um vento mais forte, um prenúncio de mudanças. Em Fortaleza, a tensão aumenta. As ruas, como o Major Facundo e a Senador Pompeu, que antes fervilhavam com o comércio e as conversas descontraídas, agora parecem mais contidas, os olhares mais furtivos. Na tipografia literária, na Rua Formosa, a ordem é para imprimir um novo edital, assinado pelo governador Antônio Pinto Nogueira Accioli e pelo Major Felisbelo Freire, comandante do Corpo Policial. O texto anuncia medidas mais rigorosas contra elementos perturbadores da ordem pública. Minhas mãos, hábeis e acostumadas ao tilintar dos tipos, tremem levemente enquanto eu componho as letras. A tinta que mancha meus dedos parece sujar também a minha consciência. O cheiro de tinta é o meu constante lembrete da minha própria impotência diante do poder. Mais tarde, na Rua do Rosário, vejo Sofia Câmara, a vendedora de azeite e grãos do Mercado dos Peixes, uma mulher de 48 anos, com voz grave e olhar penetrante, conversando animadamente com Gastão Pereira, o proprietário do armazém. Eles trocam informações sobre a recém-chegada de um navio a vapor ao porto do Mucuripe, trazendo mais retirantes do interior. A seca persiste em algumas áreas e a migração para a capital não cessa. Os rostos dos recém-chegados estão marcados pela fome e pela desesperança. Alguns deles se abrigam sob as arcadas do mercado, procurando um lugar para repousar. O cheiro forte de peixe fresco e azeite se mistura ao suor da multidão. Amélia Pinho, a professora primária de 30 anos, dedicada e idealista, passa apressada pela Praça do Ferreira em direção à escola pública feminina. Seus olhos estão cheios de uma determinação silenciosa. Ela carrega livros e cadernos. As crianças a cercam, algumas famintas por conhecimento, outras apenas por um olhar de carinho. Ela é um farol de esperança em meio à escuridão. Penso na Flora Fontes, a jovem estudante de 19 anos que frequenta a Biblioteca Pública Provincial, ávida por conhecimento. Ela é uma das poucas que tem a oportunidade de buscar uma educação formal. No final da tarde, ao passar pela Praia do Peixe, vejo Manel Cardoso, o pescador, consertando sua jangada. Suas mãos calejadas trabalham com destreza, o sol poente iluminando sua figura. A praia é um refúgio para ele, um lugar onde a vida parece mais simples, regida pelas marés e pelos peixes. Lembro-me da minha infância, quando eu mesmo brincava nas areias da Praia do Peixe. Aquele tempo parece tão distante agora, uma lembrança de uma Fortaleza mais inocente. Hoje, até a beleza da praia parece ter um tom melancólico. Ao retornar para casa, pela Rua do Carmo, vejo Isabel Torres, a costureira, trabalhando à luz fraca de um lampião. Suas mãos ágeis transformam pedaços de pano em roupas, mas seus olhos estão cansados. Amélia Pinho, a bordadeira de 28 anos, que sonha com uma vida mais tranquila, senta-se ao lado dela com seu trabalho manual, trocando algumas palavras. As conversas são baixas, quase sussurradas, revelando as dificuldades do dia a dia. Elas tentam se animar, mas a preocupação é evidente. Em casa, a noite é um manto. Minha mãe, Dona Almerinda, reza baixinho, sua voz suave preenche o pequeno cômodo na Rua Pedro Pereira. Laura e Emília revisam suas lições à luz do lampião. Eu me sento à mesa e pego um dos meus papéis secretos. Escrevo sobre a opressão, sobre a censura, sobre a voz silenciada do povo. Sinto que preciso registrar esses momentos, mesmo que ninguém nunca os leia. É o meu diário em áudio, uma forma de documentar a história que eu vejo se desenrolar diante dos meus olhos. O som dos lampiões se apagando um a um nas ruas mais distantes me lembra que a escuridão da noite pode esconder muitas coisas, mas a verdade sempre encontrará uma maneira de vir à tona.
O dia 29 de maio de 1890 amanhece com um ar ainda mais denso em Fortaleza. Sinto um pressentimento. Na tipografia literária, na Rua Formosa, a rotina interrompida por um aviso urgente. O governador Antônio Pinto Nogueira Scioli convocou uma reunião extraordinária no Palácio da Luz. Há rumores de descontentamento crescente entre os trabalhadores do Porto do Mucuripe. Minhas mãos, ágeis com os tipos, sentem a urgência da situação. Imprimi nos panfletos com um tom mais conciliador, tentando acalmar os ânimos, mas sei que as palavras não podem apagar a fome e a injustiça. O cheiro de tinta se mistura ao suor da ansiedade. Saio para a Praça do Ferreira para entregar alguns exemplares do jornal. A coluna da hora, como sempre, é o ponto de encontro. O coronel Tibúrcio Cavalcante, um militar de destaque na região, conversa em voz alta com o senador Pompeu, um político influente e proprietário de terras. Seus trajes elegantes destoam da simplicidade da maioria dos transeuntes. Eles falam sobre a necessidade de mão forte para conter a agitação. Um grupo de estivadores, incluindo Pedrão Guedes, um homem forte e calado, e Sebastião, Bastião Filho, com sua voz rouca, se reúnem em um canto, seus rostos marcados pela exaustão. Eles gesticulam e ouço fragmentos de conversa sobre salários atrasados e condições de trabalho desumanas. O ar está pesado de tensão. O Dr. Frota, o médico renomado, passa apressado. Ele vai em direção à botica, onde José Maria, Zeca, da Cunha, o aprendiz de boticário, o aguarda. As doenças ainda assolam a cidade. E a busca por curandeiros como Judite Vasconcelos é cada vez mais comum, especialmente nos bairros mais afastados. A infraestrutura urbana, apesar de alguns avanços nas ruas centrais, ainda é rudimentar. As vielas e becos são escorregadios e mal iluminados, refúgios de sombras e perigos. Penso na Rua do Carmo, onde Isabel Torres e Mariana Almeida trabalham dia e noite, e na Rua Boa Vista, onde o sapateiro Antônio de Paula se esforça para sobreviver. No final da tarde, ao retornar para a tipografia, vejo o carteiro Francisco Bento conversando com Rosália Mendes, a dona da pensão na Rua Senador Pompeu. Rosália tem um olhar preocupado. Chico fala sobre notícias de secas mais severas no interior que estão empurrando ainda mais retirantes para a Fortaleza. A cidade não tem mais para onde crescer e a pressão sobre os recursos é imensa. Rosália diz que a pensão está lotada e que muitos de seus hóspedes são famílias que chegaram recentemente, sem ter para onde ir. Eu volto para a tipografia. O Sr. Ribeiro me pede para imprimir uma nota de agradecimento de Dona Pequenina, a benfeitora local. Ela agradece as doações de alimentos para os mais necessitados. É um pequeno ato de bondade em meio a tanta diversidade. Meus dedos, marcados pela tinta, compõem as palavras de gratidão. Sinto uma pontada de esperança, uma pequena luz em meio à escuridão. Mas sei que a escuridão ainda é vasta. Em casa, na Rua Pedro Pereira, o silêncio da noite é quebrado apenas pelo chiado do lampião a querosene. Minha mãe, Dona Almerinda, tece uma rede, seus dedos ágeis. Laura e Emília estão dormindo. Eu pego meus papéis e continuo escrevendo. Hoje meus versos são mais sombrios, mais urgentes. Falo sobre a injustiça, sobre a voz do povo que clama por atenção, sobre a necessidade de uma mudança real. Sinto que esses versos são um grito silencioso, minha forma de resistir. A cidade dorme, mas eu sei que a inquietação ainda ferve sob a superfície, esperando o momento certo para explodir. E eu, Cícero, estou aqui para testemunhar, para documentar, para não deixar que a verdade seja completamente silenciada. É 5 de junho de 1890. Um calor úmido e pegajoso paira sobre Fortaleza, intensificando a sensação de sufocamento que já me acompanha. Na tipografia literária, na Rua Formosa, a pilha de jornais a serem impressos é cada vez maior. A notícia do dia é a visita do Conde Deu, o príncipe consorte, uma figura real que, mesmo após a proclamação da República, ainda exerce alguma influência e desperta curiosidade. Os artigos sobre sua chegada são cuidadosamente revisados, com uma linguagem formal e respeitosa, ditada pelas diretrizes do Palácio da Luz e do governador Antônio Pinto Nogueira Scioli. Sinto o cheiro forte de querosene dos lampiões, que são acesos precocemente devido ao tempo nublado, misturando-se à tinta,
e o som das prensas parece mais opressivo hoje. Mais tarde, na Praça do Ferreira, a agitação é ainda maior do que o normal. Pessoas se aglomeram para ler os jornais recém-impressos, curiosas sobre a visita real. Vejo João Brígido dos Santos, o jornalista e historiador, com seus 40 anos, anotando fervorosamente em um caderno, seus olhos atentos a cada detalhe e a cada reação do público. Ele é um homem magro, com um bigode fino e uma expressão séria. Ao seu lado, José Sombra, o poeta e dramaturgo cearense, com seus 50 e poucos anos, com cabelos brancos e uma postura altiva, recita versos em voz baixa, seus olhos fixos em um ponto distante, como se buscasse inspiração na própria vida da cidade. A Coluna da Hora é o epicentro dessa efervescência. Ricardo Lessa, o escrivão do Palácio da Luz, passa apressado, em direção ao seu escritório. Ele carrega uma pasta cheia de documentos, seu rosto impassível. Ele tem acesso a informações privilegiadas, e me pergunto o que ele sabe que nós, o povo comum, não sabemos. As fofocas correm soltas e a tensão entre monarquistas e republicanos ainda é visível nas discussões. O novo regime busca consolidar seu poder, mas a memória do império ainda é forte para muitos. Ao caminhar pela rua Senador Pompeu, vejo Rosalia Mendes, a dona da pensão, conversando com Teodoro Alves, o motorneiro de bonde. Teodoro, com seus 40 anos e um bigode farto, parece cansado, mas seus olhos mostram um brilho de resiliência. Eles falam sobre o movimento dos bondes de tração animal, que conectam a estação central ao porto do Mucuripe. Os trilhos ecoam um som metálico, que se mistura ao burburinho da cidade. As ruas são de paralelepípedos, em alguns trechos irregulares, e o calor reflete no chão, criando uma miragem. No final da tarde, ao passar pela rua Major Facundo, observo André Felipe, o aprendiz de ferreiro de 16 anos, com braços fortes e cheios de graxa, trabalhando em sua forja. O som das marteladas no metal é constante e o cheiro de fumaça e ferro em brasa permeia o ar. Ele forja uma nova ferradura, sua concentração total. A vida cotidiana é de trabalho árduo, de suor e esforço. Muitos, como André, buscam seu sustento em ofícios manuais. De volta à rua Pedro Pereira, em minha casa, o dia se encerra. Minha mãe, Dona Almerinda, prepara a refeição simples. Laura e Emília terminam suas tarefas domésticas. Eu me sento à mesa, pego meu diário de papel amassado e anoto os eventos do dia. Escrevo sobre a visita do Conde Deu, mas também sobre as conversas que ouvi nas ruas, sobre a preocupação no olhar das pessoas, sobre a fumaça que paira no ar e o cheiro úmido que a acompanha. Tento capturar a atmosfera da cidade, a tensão subjacente, a esperança e o medo que se misturam no coração de Fortaleza. Sinto que o futuro é incerto, e cada dia é uma página virada em um livro ainda não escrito. É 12 de junho de 1890. O burburinho em Fortaleza ganha um novo tom, mais agitado. Rumores de levantes populares começam a se espalhar pelas ruas da cidade, vindos dos bairros mais afastados e das proximidades do rio Pajeú. Na tipografia literária, na Rua Formosa, a tensão é palpável. O senhor Ribeiro está visivelmente nervoso. Cícero, precisamos imprimir uma edição especial para acalmar os ânimos. O governador Accioli e o intendente Botelho estão preocupados com a ordem pública. Ele me diz, sua voz quase um sussurro. Sinto o cheiro forte da tinta misturado ao suor de preocupação que umedece minha própria testa. Saio para a Praça do Ferreira para sentir o pulso da cidade. A Coluna da Hora é cercada por grupos de pessoas. José do Patrocínio, o jornalista abolicionista, que embora não esteja presente em carne e osso, suas ideias ainda ecoam na imprensa. É citado em discussões acaloradas sobre a liberdade de expressão e a repressão. O presidente Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, figuras militares e políticas em ascensão no cenário nacional, são nomes proferidos com paixão, tanto para o bem quanto para o mal. O ar é pesado com a tensão política. O bonde de tração animal passa pela praça, com Teodoro Alves, o motorneiro, em seu posto. Seu rosto sério, seus olhos varrendo a multidão. Caminho pela rua Major Facundo e vejo o movimento no armazém de Gastão Pereira.
Ele está servindo a Sofia Câmara, a vendedora de azeite e grãos, que está comprando suprimentos. Sofia tem um olhar penetrante e seu tom de voz é grave, mas firme, enquanto ela discute a escassez de alimentos. Os preços estão subindo, Gastão. O povo não tem como se alimentar. Ela exclama, sua voz carregada de indignação. A imagem dos casarões imponentes da elite na Rua Major Facundo e os que rodeiam o largo do palácio, onde fica o Palácio da Luz, contrastam violentamente com a realidade da escassez para a maioria. Na Rua do Carmo, vejo Isabel Torres, a costureira, entregando algumas peças de roupa para Dona Emília Lins, a lavadeira. Ambas têm o rosto cansado, mas seus olhos revelam uma força inabalável. Dona Emília, com a sabedoria das ruas, comenta: "A água do Pajeú não tem a mesma pureza, minha filha. Nossas roupas ficam manchadas e as crianças adoecem." A precariedade da saúde pública é uma ameaça constante, e as epidemias de varíola e febre amarela continuam a ceifar vidas. Curandeiras como Judite Vasconcelos, respeitada por seu conhecimento de ervas, são procuradas por muitos que não podem pagar por um médico. No porto do Mucuripe, o movimento é mais calmo do que o habitual. Soldados da Guarda Civil, sob o comando do Major Feliz Belo Freire, patrulham a área com rifles em punho, seus passos ecoando pesadamente no calperete. O silêncio é tenso, quebrado apenas pelo ranger das cordas dos navios e o ocasional grito de um estivador. Sebastião Bastião Filho, o carregador, e Pedro Pedrão Guedes, o estivador, trabalham em silêncio, seus rostos suados e os músculos marcados pelo trabalho árduo. Eles trocam olhares de preocupação. Volto para a tipografia. O senhor Ribeiro me pede para imprimir uma nota sobre a visita do Dr. Moreira da Rocha, o presidente da província anterior, que ainda possui alguma influência. A nota é formal, mas sinto a tentativa desesperada de mostrar uma falsa normalidade. O silêncio das prensas depois do trabalho é um alívio. Em casa, na rua Pedro Pereira, o ambiente é de reclusão. Minha mãe, Dona Almerinda, está pálida de preocupação. Laura e Emília tentam se distrair com jogos de tabuleiro. Eu me sento à mesa e pego meus papéis. Meus versos hoje são um lamento, um desabafo sobre a impotência diante da opressão. Sinto que estou documentando uma época de transição, onde as velhas estruturas ruem e as novas ainda não se estabeleceram. Fortaleza é um caldeirão de emoções, e eu estou no centro, observando e registrando à minha maneira cada pulso desse coração inquieto. 19 de junho de 1890. A noite anterior foi de pouco sono em Fortaleza. Os rumores de levantes não se concretizaram, mas a ameaça paira no ar. Sinto o cheiro forte de terra úmida vindo do rio Pajeú, que transbordou em alguns pontos devido às chuvas, e o cheiro de esgoto que se mistura ao ar quente, tornando a respiração difícil. Na tipografia literária, na Rua Formosa, a tensão é palpável. O Sr. Ribeiro está ainda mais tenso. A ordem de hoje é imprimir uma nova tiragem de panfletos oficiais com a assinatura do governador Antônio Pinto Nogueira Scioli e do intendente José Freire Botelho, reiterando a necessidade de ordem e disciplina. A linguagem é dura, quase ameaçadora. Minhas mãos, embora acostumadas à tinta, parecem mais pesadas hoje. Saio para o mercado da carne, na Praça Visconde de Pelotas, para comprar alguns suprimentos para minha mãe. O movimento é menor que o habitual e os gritos dos vendedores são menos estridentes. Lúcia Bezerra, a vendedora de doces, com seu sorriso geralmente brilhante, parece mais contida. Ela sussurra para mim sobre a falta de mercadorias. As estradas estão difíceis, Cícero, e o porto está sob vigilância cerrada. Poucos produtos estão chegando, ela me diz, seus olhos preocupados. O cheiro de carne e especiarias é abafado por um odor de estagnação. Ao passar pela Rua Major Facundo, vejo o alfaiate Bernardo Costa, com seus 58 anos, trabalhando incansavelmente em sua oficina no beco da padaria. Ele está costurando à luz de um lampião, apesar de ser dia.
Ele tem clientes da elite, mas seu rosto está cansado. O cheiro de pão quente é um raro consolo. As fachadas dos casarões da Rua Major Facundo, antes imponentes, agora parecem observar a cena com uma frieza inabalável. No porto do Mucuripe, a presença da Guarda Civil é ainda mais ostensiva. O Major Felisbelo Freire e o Capitão Morato, comandante do porto, conversam em voz baixa, seus olhares atentos a cada movimento. Vejo Pedro, Pedrão, Guedes e Sebastião, Bastião, Filho, os estivadores, sendo revistados antes de entrar na área de trabalho. O clima é de desconfiança e opressão. O cheiro de alcatrão e sal é sufocado pelo cheiro de pólvora e medo que paira no ar. Ao retornar para casa pela rua Pedro Pereira, vejo o motorneiro Teodoro Alves, com seus 40 anos, parado com seu bonde de tração animal. Ele parece pensativo, observando o movimento da rua. Ele me acena com um gesto de cabeça. Em casa, o ambiente é de quietude forçada. Minha mãe, Dona Almerinda, tenta manter a calma, mas seus olhos revelam a apreensão. Laura e Emília brincam em voz baixa. Eu me sento à mesa e pego meus papéis. Hoje meus versos são sobre a opressão, sobre a voz silenciada do povo. Falo sobre a desesperança que começa a tomar conta de muitos corações. Sinto que a cidade está em um precipício e o futuro é incerto. O som dos passos de Joaquim Kim Mendes, o guarda noturno lá fora, me lembra que a vigilância é constante, mesmo na escuridão da noite. É uma época de transição, onde a liberdade é um luxo para poucos e a sobrevivência uma batalha diária. 26 de junho de 1890. O ar em Fortaleza está ainda mais pesado, carregado não só de umidade, mas de uma expectativa tensa. Na tipografia literária, na Rua Formosa, a rotina de impressão de jornais e avisos oficiais se mantém, mas as discussões nos bastidores são cada vez mais frequentes e acaloradas. O Sr. Ribeiro tenta disfarçar a apreensão, mas seus olhos não escondem o nervosismo. A censura é mais rígida e cada palavra é pesada antes de ser impressa. Sinto o cheiro metálico da tinta misturado ao cheiro da madeira velha das prensas. Um cheiro de segredos e informações contidas. Saio da tipografia e caminho em direção à Praça do Ferreira. O movimento é intenso, com pessoas lendo as últimas notícias afixadas na coluna da hora. Vejo o Dr. Francisco de Paula Pessoa, o médico e filantropo, conversando com o Barão de Estudarte, o historiador e intelectual cearense. O Dr. Francisco de Paula Pessoa parece sério, e o Barão de Estudarte ouve-o com atenção. Eles discutem sobre os desafios da saúde pública e a necessidade de mais investimentos em saneamento, uma pauta urgente em Fortaleza. As epidemias de varíola e febre amarela continuam a ser uma ameaça constante, e a busca por boticários e curandeiros ainda é uma prática comum para a maioria da população. Na Rua do Rosário, Gastão Pereira, o proprietário do armazém, serve a Samuel Diniz, o mascate judeu. Samuel está comprando alguns suprimentos e eles trocam informações sobre o movimento de tropas. Há um regimento militar patrulhando o centro da cidade. Seus passos ecoam nas ruas de paralelepípedos. Soldados da Guarda Civil, sob o comando do Major Felisbelo Freire, estão posicionados em pontos estratégicos, observando o movimento da população. A presença militar é imponente e intimidadora. Ao passar pela Rua do Carmo, vejo Isabel Torres e Mariana Almeida costurando juntas, sob a luz do sol que entra pela janela. Elas parecem mais esperançosas hoje, conversando sobre a possibilidade de conseguir mais trabalho e talvez até abrir seu próprio ateliê. A resiliência do povo de Fortaleza é impressionante. Mesmo em meio às dificuldades, eles buscam força e esperança. Lembro-me da força de Dona Emília Lins, a lavadeira, que, apesar da idade, continua a trabalhar no Rio Pajeú, sempre com um sorriso no rosto. No final da tarde, decido ir até a Praia do Peixe. O cheiro de sal e maré é revigorante. Vejo Manel Cardoso, o
pescador, retornando com sua jangada carregada de peixes frescos. Ele me acena. A beleza natural da praia contrasta com a dureza da vida urbana, criando uma dissonância que sinto profundamente. Em casa, na rua Pedro Pereira, o ambiente é de certa calma. Minha mãe, Dona Almerinda, prepara um doce com frutas colhidas no quintal. Laura e Emília brincam alegremente. Eu me sento à minha mesa e pego meus papéis. Hoje meus versos são sobre a resiliência do povo de Fortaleza, sobre a esperança que brota mesmo nas condições mais difíceis. Escrevo sobre a luz que persiste na escuridão, sobre a força silenciosa que move essa cidade. Sinto que, apesar de todas as adversidades, a vida em Fortaleza continua, resiliente e cheia de contrastes. E eu, Cícero, estou aqui para registrar cada nuance desse amanhecer inquieto. 3 de julho de 1890. Uma brisa mais fresca sopra em Fortaleza, trazendo um leve alívio do calor, mas a temperatura política continua elevada. Na tipografia literária, na Rua Formosa, a impressão de jornais e panfletos segue seu curso, mas a notícia principal é a crescente preocupação com a situação econômica do país. Os efeitos da proclamação da República e a instabilidade política começam a se fazer sentir nos preços e na escassez de alguns produtos. Sinto o cheiro forte do papel novo misturado ao aroma de café que sempre permeia a tipografia, e o som das prensas, apesar de constante, parece mais lento, como se a própria máquina sentisse o peso dos tempos. Saio para a Praça do Ferreira. A coluna da hora ainda é o ponto de encontro, mas as discussões são mais sobre a carestia de vida do que sobre política. O presidente Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, os líderes da nova república, são criticados abertamente por muitos. Ouço conversas sobre a dificuldade de encontrar trabalho e sobre os baixos salários. O semblante das pessoas é de preocupação. Vejo José da Mata, o comerciante influente, em sua barraca, com um semblante sério enquanto negocia com um comprador. Até ele, que sempre parece inabalável, mostra sinais de apreensão. Caminho pela rua Senador Pompeu e vejo Rosália Mendes, a dona da pensão, conversando com Francisco, Chico Bento, o carteiro. Rosália conta a Chico sobre a dificuldade de manter a pensão cheia, pois as pessoas não têm dinheiro para viajar. Chico, com sua maleta gasta, entrega algumas cartas, mas seu olhar está distante, preocupado. O movimento dos bondes de tração animal é menos intenso e os burros parecem ainda mais cansados. O som dos cascos e dos trilhos ecoa com uma melancolia discreta. No mercado da carne, o ambiente é mais sombrio. Lúcia Bezerra, a vendedora de doces, está com poucos produtos em sua barraca e o seu sorriso costumeiro está ausente. Ela me diz que os fornecedores estão demorando a entregar as mercadorias. O cheiro de carne, que antes era abundante, agora é sutil, quase inexistente, e o cheiro de suor das pessoas é mais forte. A escassez é visível. Ao retornar para casa pela rua Pedro Pereira, vejo Dona Emília Lins, a lavadeira, já em sua casa, dobrando roupas. Ela me conta sobre a dificuldade de encontrar sabão e sobre a água do rio Pajeú, que está ainda mais suja, dificultando a lavagem das roupas. Ela suspira, mas não desiste. Sua resiliência é inspiradora. Em casa, a noite é de economia. Minha mãe, Dona Almerinda, prepara um jantar frugal. Laura e Emília tentam estudar à luz fraca do lampião a querosene, mas seus olhares estão preocupados. Eu me sento à mesa e pego meus papéis. Meus versos de hoje são sobre a escassez, sobre a luta diária pela sobrevivência, em uma cidade que, apesar de sua beleza, esconde uma dura realidade. Escrevo sobre o contraste entre a riqueza e a pobreza, sobre a injustiça social que se aprofunda. Sinto que a vida em Fortaleza é uma batalha constante, e eu estou aqui para registrar cada golpe, cada suspiro, cada esperança que resiste. 10 de julho de 1890. Um cheiro forte de enxofre e fumaça vindo do porto do Mucuripe paira sobre Fortaleza, trazido por um vento sul incomum. É um cheiro que me assusta, pois sugere uma atividade intensa e talvez perigosa. Na tipografia literária,
na Rua Formosa, a notícia do dia é sobre a intensificação da fiscalização no porto e a crescente suspeita de contrabando. O governador Antônio Pinto Nogueira Acioli e o major Felisbelo Freire estão determinados a apertar o cerco. Sinto a pressão da censura em cada linha que imprimo. Saio da tipografia e caminho pela Praça do Ferreira. O burburinho é ainda maior, com muitos comentando sobre as apreensões no porto. O motorneiro Teodoro Alves, com seus 40 anos, passa com seu bonde de tração animal, sua expressão séria, mas seus olhos alertas, absorvendo tudo o que acontece. A coluna da hora parece testemunhar silenciosamente a agitação. Gonçalves Dias, o poeta, cujas palavras reverberam, parece estar presente na alma da cidade, com seus ideais de liberdade e justiça. Na Rua Major Facundo, vejo o alfaiate Bernardo Costa, em sua oficina no Beco da Padaria, trabalhando num terno de gala. Ele tem uma expressão preocupada e me pergunta sobre os rumores de escassez de tecidos finos. O cheiro de pão, que antes era reconfortante, agora se mistura ao cheiro de ansiedade que paira no ar. Os casarões da elite, apesar de belos, parecem frios e distantes da realidade da maioria. Ao passar pela Rua do Carmo, vejo Isabel Torres, a costureira, e Mariana Almeida, a bordadeira, trabalhando juntas. Elas estão mais quietas que o usual, seus rostos sérios. Conversam sobre a dificuldade de conseguir matéria-prima e sobre a diminuição dos pedidos. A vida é uma luta constante para elas. Penso em suas casas modestas, onde a luz do lampião de querosene é o único conforto. No porto do Mucuripe, a cena é de caos controlado. Soldados da Guarda Civil revistam cada embarcação, cada carregamento. Vejo Pedro, Pedrão Guedes, e Sebastião, Bastião Filho, sendo interrogados. Eles parecem exaustos, seus corpos curvados pelo trabalho árduo. O cheiro de sal e peixe é abafado pelo cheiro de suor e medo. O capitão Morato e o coronel Tibúrcio Cavalcante observam a cena com um ar de satisfação. Ao retornar para casa, na Rua Pedro Pereira, a noite cai. Minha mãe, Dona Almerinda, está pálida de preocupação. Laura e Emília tentam ler, mas seus olhos estão fixos na minha expressão. Eu me sento à mesa e pego meus papéis. Meus versos de hoje são sobre a opressão, sobre a liberdade que se esvai, sobre o medo que se instala nos corações. Escrevo sobre a Fortaleza de 1890. Uma cidade sufocada por um regime que busca o controle a qualquer custo. Sinto que estou documentando os últimos suspiros de uma liberdade que talvez nunca mais retorne. O chiado do lampião de querosene em minha casa é o único som que me acompanha, enquanto as palavras fluem, amargas e verdadeiras. 17 de julho de 1890. O ar em Fortaleza está pesado, quase irrespirável. Não apenas pelo calor, mas pela tensão que se acumula. Um cheiro de podridão vindo do rio Pajeú, ainda mais forte do que o usual, se mistura ao cheiro de poeira e suor. Há boatos de um novo surto de febre amarela nos bairros próximos ao rio. Na tipografia literária, na Rua Formosa, a atmosfera é de apreensão. O senhor Ribeiro recebeu ordens do Palácio da Luz para imprimir apenas notícias que exaltem o governo republicano e minimizem os problemas sociais. A censura é quase total. Sinto a indignação subir em minha garganta. Minhas mãos, manchadas de tinta, parecem manchadas também pela mentira. Saio da tipografia e caminho pela Rua Major Facundo. O movimento é escasso. As pessoas parecem evitar aglomerações. O Dr. Francisco de Paula Pessoa, o médico e filântropo, com um semblante grave, caminha apressadamente, acompanhado de José Maria Zeca da Cunha, o aprendiz de boticário. Eles se dirigem aos bairros mais afetados pela doença. Zeca carrega uma maleta com medicamentos, seu rosto jovem revelando o peso da responsabilidade. A Rua Major Facundo, com seus casarões imponentes, parece assistir a tudo com indiferença. Na Praça do Ferreira, a coluna da hora marca o tempo, mas poucos se reúnem em torno dela. O silêncio é quase ensurdecedor, quebrado apenas pelo ocasional latido de um cão ou o rangido de um bonde de tração animal.
O telégrafo, antes um ponto de conexão com o mundo, agora parece isolado. A informação é controlada e o medo se espalha. Caminho em direção ao porto do Mucuripe. A Guarda Civil, sob o comando do Major Felisbelo Freire, está em patrulha constante. Vejo Pedro, Pedrão Guedes e Sebastião, Bastião Filho, os estivadores, sentados em um canto exaustos. Eles se recusam a carregar certos produtos suspeitos de estarem contaminados. A rebelião silenciosa começa a tomar forma. O cheiro de sal e peixe é substituído por um odor de desesperança e protesto silencioso. Ao passar pela Rua do Carmo, vejo Madalena Rios, a costureira viúva, costurando a luz fraca de um lampião. Seus olhos estão vermelhos de tanto chorar. Ela me conta que seu filho mais novo, que trabalhava como carregador no mercado, está doente. A vida em Fortaleza é uma luta constante pela sobrevivência. Em casa, na Rua Pedro Pereira, o ambiente é de luto silencioso. Minha mãe, Dona Almerinda, reza baixinho, pedindo proteção. Laura e Emília estão com os olhos marejados, assustadas com a atmosfera da cidade. Eu me sento à mesa e pego meus papéis. Meus versos de hoje são um grito de dor, um desabafo sobre a injustiça, a doença e a morte que assolam Fortaleza. Escrevo sobre a censura que tenta silenciar a verdade, mas que não pode silenciar a dor. Sinto que estou no meio de uma tragédia e minha única arma é a palavra. O chiado do lampião a querosene é o som da minha própria resistência, enquanto as palavras fluem, amargas e verdadeiras, um diário em áudio da minha Fortaleza em luto. 24 de julho de 1890. O cheiro de desespero é palpável em Fortaleza. Um vento forte traz o cheiro de incenso queimado das casas, onde as pessoas buscam conforto na fé para afastar a doença e a morte. Na tipografia literária, na Rua Formosa, a escassez de papel e tinta é visível. O senhor Ribeiro está tenso. Cícero, precisamos economizar. Não sabemos até quando teremos suprimentos. Ele me diz, sua voz embargada. A censura é agora uma segunda natureza, mas a verdade é que não há mais o que esconder. A cidade está em crise. Saio para o mercado da carne, na Praça Visconde de Pelotas. O lugar está quase vazio. Lúcio Bezerra, a vendedora de doces, já não está mais em sua barraca. José da Mata, o comerciante influente, está fechando sua barraca mais cedo, seu rosto pálido. O cheiro de carne é inexistente, substituído por um odor de desolação. A fome é uma realidade para muitos. Na Praça do Ferreira, a coluna da hora é testemunha de um silêncio assustador. Poucas pessoas se arriscam a sair. O bonde de tração animal passa vazio. Teodoro Alves, o motorneiro com a cabeça baixa. As ruas de paralelepípedos parecem mais largas, mais frias. Caminho pela Rua Senador Pompeu e vejo Rosália Mendes, a dona da pensão, conversando com o carteiro Francisco Chico Bento. Rosália está chorando. Seu filho mais velho, um dos hóspedes, está com febre. Chico a abraça, impotente. A notícia da doença se espalha rapidamente, ceifando vidas sem distinção. Ao passar pela Rua do Carmo, vejo Dona Emília Lins, a lavadeira, em sua casa. Ela está ajoelhada, rezando com as mãos postas. Carmela Dias, a outra lavadeira, está ao seu lado, com os olhos vermelhos. A doença chegou às suas famílias. Penso na fragilidade da vida, na impotência diante de um inimigo invisível. No porto do Mucuripe, a atividade é quase nula. Os navios estão ancorados, vazios. Soldados da Guarda Civil, sob o comando do Major Felisbelo Freire, vigiam as ruas, mas seus rostos revelam o cansaço e o desespero. O cheiro de sal e maré é pesado, misturado ao odor de desolação. A fome é uma realidade para muitos. Em casa, na Rua Pedro Pereira, o silêncio é o mais pesado de todos. Minha mãe, Dona Almerinda, está ao lado de Emília, que está tossindo. Laura está sentada em um canto, assustada.
Eu me sento à mesa, mas não consigo escrever. As palavras me fogem. O desespero me consome. A tinta em meus dedos parece manchar não apenas o papel, mas minha própria alma. A fortaleza de 1890 está em um ponto crítico, à beira do abismo. E eu, Cícero, estou aqui, um mero observador, impotente diante da tragédia que se abate sobre minha cidade. A luz do lampião a querosene é fraca, quase se apagando, como a esperança em nossos corações. É 31 de julho de 1890. O cheiro de morte paira sobre Fortaleza. Uma mistura sufocante de incenso, cal e desespero. As ruas estão vazias. A febre amarela e a varíola, impiedosas, ceifaram vidas sem distinção de classe ou status. Sinto o cheiro forte de desinfetante usado nas ruas do centro, como a Rua Formosa, misturado ao cheiro da terra úmida das valas. Na tipografia literária, as prensas estão em silêncio. Não há mais papel, não há mais tinta. O Sr. Ribeiro está sentado à sua mesa, o rosto enterrado nas mãos. A verdade é nua e crua. A cidade está em colapso. Saio da tipografia e caminho como um fantasma pelas ruas. A Praça do Ferreira está deserta. A coluna da hora, antes um símbolo de tempo e vida, agora um monumento ao silêncio. O telégrafo, a conexão com o mundo, parece mudo. Os lampiões a gás, que antes iluminavam as noites, estão quebrados ou apagados. Não há mais quem os acenda. O governador Antônio Pinto Nogueira Accioli e o intendente José Freire Botelho estão isolados no Palácio da Luz, impotentes diante da tragédia. Caminho pela Rua Major Facundo, outrora vibrante, agora um deserto. Os casarões da elite estão fechados, suas janelas lacradas. O mercado da carne e o mercado dos peixes na Praça Visconde de Pelotas estão abandonados, com o cheiro de putrefação vindo de seus interiores. Lúcia Bezerra, a vendedora de doces, José da Mata, o comerciante, todos sumiram. A vida se esvaiu. No porto do Mucuripe, o silêncio é sepulcral. Não há navios, não há estivadores. Pedro, o Pedrão e Sebastião, Bastião, não estão mais lá. A Guarda Civil, comandada pelo Major Felisbelo Freire, está reduzida a pouquíssimos homens, seus rostos emaciados, seus uniformes sujos. O cheiro de sal e maré é o único que resta, um lembrete cruel da vida que antes existia. Ao passar pela Rua do Carmo, vejo Isabel Torres, a costureira, sentada na porta de sua casa, olhando para o vazio, seus olhos sem brilho. Dona Emília Lins, a lavadeira, não está mais no rio Pajeú. O rio que antes era vida, agora é um vetor de morte. Madalena Rios, a costureira viúva, não está em sua casa. Penso em todos os personagens que conheci, que vi lutar, sonhar, viver. Seus destinos são incertos, perdidos na fúria da doença. Volto para a Rua Pedro Pereira. Minha casa está silenciosa. Minha mãe, Dona Almerinda, jaz na cama, inerte. Emília e Laura, com a ajuda de vizinhos, estão tentando cuidar dela. Eu me sento à mesa, pego meu diário. As mãos tremem. Não há mais versos, apenas a verdade nua e crua. Fortaleza, minha cidade, está morrendo. Eu sou Cícero Alcântara Bastos, e este é o fim do meu diário. O cheiro de morte permeia tudo. Um lembrete constante de que a vida é frágil e a esperança um fio tênue que pode se romper a qualquer momento. A luz do lampião a querosene em minha mesa, quase sem óleo, oscila, ameaçando apagar-se de vez, como a última chama de esperança na fortaleza de 1890. Este é o meu último registro, a última palavra de um tempo que se encerra em luto e desolação.